Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje a gente vai ver uma aula de matemática, em que a gente vai aprender a como utilizar essa formulazinha aqui, que a gente vai usar ela quando a gente quer saber a soma dos ângulos internos de um polígono, tá bem? Então, por exemplo, um triângulo é um polígono, né, de 3 lados, um quadrado, um retângulo é um polígono de 4 lados, né, que a gente também chama de quadrilátero. E aí a gente pode fazer uso dessa fórmula para saber a soma dos ângulos internos de um polígono de qualquer quantidade dos seus lados. Então, tanto pode ser um triângulo como um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim vai, tá bem? Então, olha só. Como é essa minha fórmula? Ela diz o seguinte: SI, que é soma, seria a soma dos ângulos internos, vai ser igual a 180 multiplicado por n menos 2. Esse n é o valor da quantidade de lados do meu polígono. Então, por exemplo, se eu tiver um quadrado, ele tem 4 lados. Então, eu vou substituir aqui por 4. Se eu tiver um pentágono, ele tem 5 lados. Então, eu substituo aqui por 5, a depender da quantidade de lados do meu polígono. Então, olha esse exemplo aqui. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, olha só, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, escrever a fórmula, tá bem? Por que eu digo sempre escrever a fórmula? A gente já poderia substituir os valores de forma direta. Mas é interessante que você escreva a fórmula, porque assim você vai memorizando, tá certo? Então, olha só. LSI é igual a 180 multiplicado por n menos 2. O meu polígono é um quadrilátero. Se ele é um quadrilátero, ele vai ter 4 lados. Então, o que é que eu vou fazer? Onde eu tenho aqui o meu S, eu vou substituir por 4, tá bem? Como é um quadrilátero, eu substituí o N, aliás, né? O meu N eu substituí por 4, tá bem? O que é que eu faço agora? SI é igual. Eu tenho que resolver primeiro aquilo que está dentro do meu parêntese. Então, 4 menos 2, eu tenho o valor de 2, tá certo? E agora, por último, é só resolver a minha multiplicação. 180 graus, né? Porque isso é da fórmula. 180 graus multiplicado por 2. Você pode dar uma pausa, né? Para tentar resolver. Eu vou encontrar o valor de 360. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o meu quadrilátero, vou colocar aqui como sendo um retângulo. Esses meus ângulos internos aqui, a soma deles vai dar 360. E se a gente for ver realmente, né, um quadrilátero, ele tem 4 ângulos retos, ou seja, 90 graus, mais 90 graus, com mais 90 e mais 90. Se a gente for fazer 90 graus vezes 4, a gente encontra o valor de 360, tá certo? Vamos ver aqui mais esse exemplo. Olha só, eu tenho que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo com 17 lados. Olha só, eu já aumentei, né, a quantidade de lados em relação ao exemplo anterior. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma fórmula, tá certo? Então, olha só, eu vou colocar o SI, que é a soma dos ângulos internos, vai ser igual a 180 multiplicado por n menos 2. Se o meu polígono tem 17 lados, esse 17 tem que ser substituído no n, que é o número de lados, tá certo? Cuidado para não substituir no SI. O SI é a soma dos ângulos internos, tá bom? Então, olha só, SI é igual a 180 graus, multiplicado, seria n menos 2, então vai ser 17 menos 2, tá ok? Só ajeitar aqui. Esse menos 2 é da fórmula, tá bem? Só o n que vai ser substituído. E nesse caso aqui vai ser o meu 17, nesse exemplo. Então, olha só, SI é igual a 180. Por que que, por enquanto, eu só estou repetindo 180? Porque eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, 17 menos 2 dá 15. E agora é só colocar SI igual a 180 multiplicado por 15. A gente fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar o valor de 2.700 graus. Então, esse aqui é o nosso resultado final. E é a nossa soma dos ângulos internos de um polígono de 17 lados. Ou seja, quando a gente tiver lá o nosso polígono com 17 lados, que a gente for somar seus ângulos internos, vai dar esse valor, 2.700 graus. Tá bem? E aí, ficou com alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem colocar nos comentários, pedindo mais resoluções ou algumas dúvidas, caso não tenha entendido.
que conforme a minha disponibilidade de tempo eu vou respondendo e também fazendo mais vídeos. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem se inscrever no canal, né? Porque isso ajuda bastante o crescimento do canal, e bem como deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.